Então, lá na primeira semana de julho, eu posto esse trabalho para vocês e ajudo aí, tá? Tem uma menina que, Maria Eduarda Campos, teve que sair porque iniciou a gravação. Aí tá gravando, tá beleza. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Se tiver, dá um ok aí no chat aí, ou pode desmutar o áudio aí e falar para mim. Vocês podem ficar à vontade, tá? Qualquer dúvida que tiver, é só falar. Pode desmutar aí e perguntar. Não fica com vergonha, não. Porque senão eu fico 40 minutos aqui falando sozinho. Alexandre veio ontem, mas não veio hoje. A Natália acabou de chegar. Eu vou te falar, esse friozinho tava bom para ficar na cama, tá? Quase que eu não levanto. Bora lá pro exercício 3. Vou baixar um pouco do áudio aqui do meu computador, porque o pessoal às vezes cai e volta e fica fazendo aquele barulhinho de solicitação. Então vou diminuir um pouquinho aqui. Aí com o tempo eu passo e olho aqui. E se tiver alguém que caiu e retornou, eu vou e coloco. Então o exercício 3 está assim, ó. Resolva no conjunto dos números reais a equação tangente de x mais secante de x igual a 1. Tangente é seno dividido por cosseno. E secante é 1 dividido por cosseno. Aqui, ó, de maneira esperta, né, eu posso tirar o MMC, que é cosseno de x, entre 1, né, entre cosseno de x e 1, e o MMC é cosseno de x. Então, basta pegar esse 1 aqui e multiplicar por cosseno de x. Aí eu vou ficar assim, ó, seno de x mais 1 é igual a cosseno de x, né, elimina esse denominador e passa ele para o outro lado multiplicando. Então, eu tenho que 1 é igual a cosseno de x menos seno de x. Eu vou elevar os dois lados ao quadrado, tá? Então vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. Cosseno de x menos seno de x ao quadrado, produto notável. Quadrado primeiro, cosseno de x, mais o quadrado segundo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aqui eu troquei a ordem, tá? Mas não tem problema não. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é identidade trigonométrica, vale 1, né? Então esse mais 1 eu troco de lado, passo para o outro lado, menos 1, então vai ficar 1 menos 1, 0. Aí eu vou ter que resolver 2 cosseno de x vezes seno de x é igual a 0. Esse 2 que está multiplicando eu posso passar para o outro lado dividindo, né? Condição de existência, tem que tomar bastante cuidado com essa condição de existência aqui, ó, porque o cosseno de x aparece no denominador. Como eu estou trocando essas equações, né, por equações equivalentes, tem que tomar bastante cuidado. Aqui esse domínio, cosseno de x igual a 0, ele é válido, mas lá no começo, onde a gente começou nas nossas implicações, né, então o cosseno de x não pode ser 0, tá? Então eu tenho que seno de x vezes cosseno de x é igual a 0, lembrando que o cosseno de x tem que ser diferente de 0, então isso ocorre quando seno de x é 0, beleza? Então, portanto, x é igual a hπ, com h pertencente aos inteiros, ao conjunto dos números inteiros. Então, qualquer valor, né, que você escolher aí com h inteiro, pode ser inteiro mesmo, né, ou natural, tanto faz. O bom do inteiro que dá essa noção da gente andar ao contrário no ciclo trigonométrico, né, no sentido horário. Então, a solução, né, seno de x é igual a 0 quando x, né, for igual a hπ, beleza? Então, x tal que x é igual a hr, né, hπ, tal que h pertence aos números inteiros. Essa parte aqui eu acredito que não ficou tão claro. Ó. Quando a gente define que um produto entre duas funções é zero, e eu já considero que uma dessas funções é diferente de zero, somente essa primeira aqui, ó, pode ser zero, né? O seno de x. Deixa eu apagar aqui que tá ficando meio tumultuado. E onde que seno de x é zero? Né? Seno de x é zero, volta lá no ciclo trigonométrico. Eu tô achando que essa resposta aqui tá errada. Eu tô achando não, tenho quase certeza. Deixa eu só procurar uma tabela aqui, quer ver? Rapidão.
Ah, tá. É que ele considerou, é porque ele considerou o π aqui, tá certo. Aqui não tá errado, não. Eu confundi. Olha onde que o seno é zero. Em 0 graus, 180 graus e 360. Se eu tivesse escrito essa resposta aqui, ó, como 2π, eu teria que descrever duas respostas diferentes. Mas essa hπ aqui, ela consegue varrer todas as respostas, porque eu vou de 0 a 180, de 180. Aí caiu aqui, de 180 para 360 e volto para 180 novamente. Então tá certo, sim. Tá errado, não. Questão 4. Resolva as equações no intervalo de 0 a 2π, fechado no 0 e aberto no 2π. Eu quero que seno de x seja maior do que meio. Então, maior do que meio está nessa parte aqui, ó. Lembrando que seno é o vertical, né? O eixo vertical, o antigo eixo y. E onde que é maior do que meio? De novo, acho que nada melhor do que uma tabela. Tabela seno, cosseno e tangente. Eu tenho uma tabelinha aqui boa. Deixa eu pegar uma tabela aqui. Ah, eu quero completa. Deixa eu achar uma tabela aqui que fica mais fácil de olhar. Ainda veio com outras aqui também. Então, quero que o seno seja maior do que meio. Então, para ser maior do que meio, né, lembra que tem que ser positivo. Para ser maior do que meio, tem que estar nos dois primeiros quadrantes. É a primeira coisa que a gente tem que lembrar. Né? Sacanagem, saiu de novo aqui. Deixa eu pegar outra. Lembre-se que tudo isso aí é tabelado, tá? Agora não sai mais, não. Então é tudo tabelado. Então eu quero que seno seja maior do que meio, né? Então é essa situação aqui que eu quero resolver, ó. Seno maior do que meio. Então onde que o seno é meio? Que eu acho que é o mais importante, que seria o limite, né? Onde que o seno é meio? O seno é meio no 30 graus e no 150 graus. E entre esses dois ângulos, todos os valores que a gente calcular vai ser maior do que meio. Então, a raiz de 2 sobre 2 é maior do que meio, raiz de 3 sobre 2 é maior do que meio, 1 é maior do que meio, raiz de 3 sobre 2 é maior do que meio, até chegar aqui. Depois que passa dos 150 graus, aí começa a diminuir, ó, 0, menos meio, menos raiz quadrada de 2 sobre 2, até voltar ao zero de novo. Aí na hora que passa do 30 graus aqui, ó, aí fica maior do que meio. Então a solução está simples, né? Quando o seno for 30 até seno de 150. Então, ó, quando a gente trabalha com equação, a gente tem uma solução só. Quando a gente trabalha com inequação, a gente tem um conjunto de solução, né? Um conjunto de solução. Então, o intervalo aqui, ó, é de 30 graus até 150. Escrevendo isso em radianos, é de π sobre 6 até 5π sobre 6. Beleza aí? Guilherme perguntou, professor, na hora da prova vai ter uma tabela desses ângulos seno, cosseno e tangente? Ó, é o seguinte, tem que gravar os ângulos notáveis, né? Eu acho que não tem tabela assim na hora da prova, não, principalmente no Enem. Se você gravar essas aqui, ó, 0, 30, 45, 60 e 90, você consegue descobrir os outros aqui, né? Todos os outros em relação à simetria.
Por que em relação à simetria? Lembrando que o seno ele é positivo primeiro e segundo quadrante, e negativo terceiro e quarto. Cosseno é a mesma coisa, só que o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto, negativo no segundo e no terceiro. E a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, se você conhece esses principais ângulos aqui, ó, que são os ângulos. Deixa eu marcar aqui para vocês. Esses ângulos aqui, ó, até o 90, você consegue descobrir todos, beleza? Então, x pertence aos reais, tal que π sobre 6 menor ou igual a x, menor ou igual a 5π sobre 6. Letra B, eu quero cosseno de x menor do que meio. Onde que o cosseno é menor do que meio? Né? Então, de novo, vai na tabela e verifica. Eu quero os menores do que meio. Então, menor do que meio tá daqui até aqui, ó. Quem que são esses ângulos aí? Vou melhorar mais um pouquinho. Vamos pegar aqui, ó, também. Que é as extremidades, né? Então, é entre os ângulos de 60 graus, né? Como eu quero só... não, quero menor ou igual, desculpa. Como eu quero menor ou igual, tá de 60 graus até o 300. Como é que escreve isso em radianos? De π, π sobre 3 até 5π sobre 3. Menor do que meio seria toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui, ó. Beleza? Então, qualquer ângulo que você pegar aqui, por exemplo, cosseno de 120 graus, aí você vai lá e olha. Cosseno de 120 graus, menos meio. Menos meio é menor do que meio. E assim por diante. Por exemplo, quiser pegar lá 270 graus, cosseno de 270 é zero. Zero é menor do que meio. Então, o intervalo aqui é de π sobre 3 até 5π sobre 3. Fechado no π sobre 3 e fechado também no 5π sobre 3. Por que fechado? Porque aqui, ó, é menor ou igual. Beleza? Então, quer dizer que a extremidade também faz parte da solução do problema. Deixa eu apagar aqui. Agora eu quero cosseno de x maior do que meio. A ideia é a mesma, né? Então, o cuidado que a gente tomar é só em relação para descrever esse intervalo. Se eu quero um menor ou igual a meio, né? Um meio é essa parte aqui. Deixa eu marcar. É essa parte aqui. O maior vai estar nessa parte aqui, ó. O negócio é saber escrever esse intervalo. Então, a gente poderia escrever de 5π sobre 3 até π sobre 3, né? Em questão de sentido, no sentido anti-horário mesmo. Mas o exercício, né, do problema foi escrito assim, ó, a solução. X pertence aos reais. Acho que voltou. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando ainda. Tranquilo aí? De novo, atividade mínima. Eu tenho que postar essas coisas lá no plural. Só que eu não estou conseguindo postar ainda. Eu tenho conseguido postar as aulas de ontem, de segunda-feira, mas as atividades, não sei o que está acontecendo. Quando eu vou salvar, elas até salvam. Mas na hora que eu vou enviar, não aparece que eu não tenho turma nenhuma, entendeu? Como se eu não tivesse as turmas do segundo ano e do primeiro. Mas depois a gente resolve aí. Então, a tarefa mínima sempre para vocês. Acabou uma aula que a gente passar aqui ao vivo. Tarefa mínima sempre tá aqui, ó. Se tiver dúvida em algum exercício, manda para mim, tira um print. Depois vocês mandam no meu e-mail, qualquer coisa assim. Alguns aí tem até meu WhatsApp, pode mandar no WhatsApp também. E que eu tento ajudar, tá bom?
Então a gente vai para o outro livro agora. Acabamos o livro, só falta mais um pouquinho de trigonometria. Vou até fechar aqui. E depois a gente fica liberado para passar para outro assunto, né? Chega de falar de trigonometria desde o começo do ano, e não é uma matéria tão agradável assim, né? Não é tão fácil, igual aquelas outras que tem. Então, é um pouquinho de paciência mesmo que a gente passa por isso aí. Deixa eu ver se eu estou no livro certo aí. Isso. E depois o próximo capítulo aí é matrizes, a gente já fez até alguns exercícios. Aí a gente pode até combinar depois aí como é que a gente faz para fazer o próximo trabalho, que eu sei que vocês vão ter trabalho em provas aí de quase todas as disciplinas. E nesse momento aí eu tô querendo onerar menos vocês, porque eu tenho certeza que vocês estão trabalhando ou tendo que trabalhar, e eu não sei se todos estão trabalhando, mais do que quando a gente tinha aula presencial, muito mais, porque a gente tinha um horário da aula ali para desenvolver algumas coisas e tal, acabava que não sobrava tanta coisa para fazer em casa. Vou abrir aqui também, que eu acho que vai ajudar a gente para fazer essas... Abrir aqui. Pronto, já abri. Então, olha só, a gente vai trabalhar, né? A gente vai ter o trato agora. A gente trabalhou como equações, né? Eu falei algumas vezes função, mas isso é bom a gente ter esse trato de função, porque isso aparece e a gente consegue ter continuidade aí, né? Nessas funções. Então, tem coisas interessantes aí. Tem muita aplicação, né? Essas funções trigonométricas, principalmente aí na área da medicina. Tem também na área da construção civil. Então é só ir buscar, procurar direitinho, né? Porque, querendo ou não, a gente às vezes passa por um conteúdo de matemática e a gente acha que é muito abstrato, para que eu vou usar isso e tal, mas pode ter certeza que tem muita gente utilizando isso quase o tempo inteiro. Só para você ter ideia, vocês que a gente, né, que mexe com o telefone quase o tempo inteiro, na verdade, essas transmissões de informações que a gente tem de foto, vídeo e tudo mais, passa por funções, né, trigonométricas e também passa por matrizes, que é o próximo conteúdo, que é a parte de álgebra linear. Se não fosse isso, a gente não teria essa quantidade de informações trafegando aí, passando no ar e chegando em aparelho, né, ou dispositivos eletrônicos. Então, ó, como é que funciona uma função, né? Então a gente pode escrever uma função dessa forma aqui, ó. Uma função trigonométrica. Y é igual a mais B seno, né? De CX mais D. Observe que a função está escrita em Y em função de X e utilizando a função trigonométrica seno aqui. Então esse B aqui, ó, esse B que está na frente do seno, vai falar sobre minha amplitude da onda, né? Então vai subir ou descer. Esse módulo que está aqui na frente aqui. Esse A, né, ele vai deslocar a função para a esquerda ou para a direita, beleza? E esse D aqui vai falar se essa onda vai oscilar com a frequência maior ou menor, né? Então seria, no caso, o quê? Né? Aqui está meio confuso, eu não gostei do jeito que foi apresentado aqui, não. Aí seria alguma coisa desse tipo. Vamos descrever a função seno. E olha o que ela acontece. Seno de x. Tem muitos... Às vezes aparece em inglês assim também, ó. Seno de x. Aí apareceu minha função descrita lá. O que acontece se eu colocar um númerozinho aqui na frente, ó? Olha o que acontece com a amplitude, ó. Seno aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Então quer dizer que a amplitude dessa onda aí aumenta, né? Agora quando eu coloco aqui dentro, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quer dizer que o período dessa onda, né? O que é o período? Vocês já aprenderam em física. O período é o tempo de uma oscilação completa. Quer dizer, sair daqui de um pico até chegar em outro pico. Isso é o período. Ou senão você sai de um vale e chega a ter outro vale.
ou senão um ponto de equilíbrio, né? Sai de um ponto de equilíbrio e pula dois. Aqui é outro de equilíbrio, aqui é outro. Beleza? Então sai daqui e vem até aqui. Isso é período. A frequência é o tempo que você gasta para fazer uma oscilação completa, né? Completar um período. Isso aí é tudo física, né? Então o que acontece aqui mais também? Ele soma também aqui dentro. Vamos ver o que acontece quando a gente soma uma constante lá dentro. Lá. Mais 1. Opa, aqui apareceu o fatorial. Mais 1. Olha o que vai acontecendo. Mais 3. Mais 4. Mais 5. Quer dizer que a gente desloca essa onda. Né? Quando a gente soma alguma coisa, a gente avança. E quando a gente subtrai, a gente atrasa. Ó, o período da onda. Ó. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tem do lado de fora a soma de uma constante, eu acho que não altera tanto. Isso aqui, quando a gente soma ou subtrai uma constante, a gente vai falar se o gráfico vai deslocar um pouco para cima, né, ou para baixo. Então, quando a gente soma do lado de fora, olha o que acontece. O gráfico desloca para cima. E quando a gente subtrai, a gente desloca esse gráfico para baixo. Deu para pegar a ideia mais ou menos aí? E se a gente multiplica aqui do lado de fora, o que acontece? Amplitude, de novo. Beleza? Então, isso aí é só uma ideia. Se quiser fazer isso por cosseno, pode também. Não tem problema nenhum. Depois vocês fazem o teste aí. Cosseno é a mesma coisa. Toma cuidado quando tem do lado de fora, né? O que acontece? Deslocamento do gráfico para cima e para baixo. Esse B fala a questão de novo da amplitude da onda, que é o do lado de fora. Esse C adianta, né? Na verdade, fala do período da onda, né? Se vai diminuir ou aumentar, que é o C. E o D é o deslocamento horizontal. Então, de novo, ó, o A, deslocamento vertical. O D, deslocamento horizontal. O B, é questão de, deixa eu ver de novo, de amplitude. E o C é questão de deslocamento da onda. Deixa eu ver, desculpa. Do período da onda. Quiser fazer uma anotação aí depois. O período P é dado por 2π sobre C, né? Esse C é o que está na frente do X aqui. O deslocamento horizontal, H, né? Horizontal é no eixo X, é menos D sobre C. Então é só pegar esses valores aqui que aparecem na hora da função e substituir. Menos D sobre C, esse é o deslocamento horizontal. H é raiz da equação. Beleza? Esse H aqui é o deslocamento horizontal. É a raiz da equação Cx mais D. Cx mais D, isso aí, beleza. Não tá difícil, não. Aqui, esboce no mesmo plano cartesiano os gráficos das funções dadas por f de x igual a seno de x. Vamos plotar esses gráficos aqui. F de x igual a seno de x é minha primeira função. Eu vou plotar aqui do outro lado. G de x é igual a 2 seno x. Aí como é que vai ficando? Diminui um pouquinho. Então observa aí o que acontece quando esse 2 está do lado de fora. O que acontece com a amplitude da onda? Aumenta, né? E o último, h de x, tá todo mundo conseguindo me ouvir aí, né? H de x é igual a meio H de x. Essa notação matemática também, né, que os programas cabem, né, a sintaxe, que a gente fala sintaxe mesmo, com o tempo a gente vai pegando um jeito de escrever, igual, por exemplo, potência, eu acho que eu já até falei aqui para vocês aqui. Não consegui escrever meio, peraí. 0,5. Não aceita essa notação. Meio. Apareceu. Então aqui tá as três funções. Ó. Vou dar um zoom aqui. Ó. A primeira função era seno de x. A segunda, 2 seno de x. E a terceira, meio de seno de x.
Se quisesse fazer uma tabelinha para marcar, seria ideal, mas pode vir aqui já no GeoGebra e plotar de uma vez e ver o que acontece. Que é exatamente o que está aqui no gráfico, né? Então, ó, em relação a esse valor do lado de fora, ele manda na amplitude. Ó. Observe que os pontos, né, onde essa função continua sendo zero, são os mesmos, tá vendo? A gente não altera o zero dessa função. O que a gente altera é só a questão de amplitude, de aumentar ou diminuir essa amplitude. Lembrando o que é a definição de amplitude aí na física, né? Seria a distância do ponto de equilíbrio até um pico ou um vale, né? Que é a parte de cima ou essa parte de baixo aqui. Então aqui esse exercício 1 aqui tá simples, né? De resolver. Bora para o segundo aí. Esboce no mesmo plano cartesiano os gráficos das funções dadas por cosseno de x, cosseno de 2x e cosseno de meio de x. Agora a gente vai mexer nessa parte aqui interna, né? Que seria o nosso ponto C aqui. Eu já falei sobre isso também, mas vamos lá escrever. Vou escrever aqui para vocês. Cosseno de x. Cosseno de x é minha primeira função. Minha segunda é 2 do lado de dentro, né? Então, tirei esse 2 aqui do lado de fora. Escreve cosseno de x, 2x. Apaga esse meio aqui. Cosseno de meio x. Então, olha aí o que acontece aí com o período. Quanto menor esse número, né, que está aqui dentro, maior vai ser o período da função. Olha a vermelha, linha vermelha aí. Posso até apagar aqui, ó. Então, ó, minha função h, normal, cosseno de x, quando eu multiplico por um número maior aqui na parte interna, minha frequência diminui, né? Desculpa, minha frequência aumenta, o período que diminui, né? A oscilação completa. E quando eu diminuo mais aqui ainda, né? Coloco um número menor do que 1, o meu período ele fica maior ainda, tá vendo? Beleza? O período é a oscilação completa aí no caso. Então, exatamente igual o exercício lá. Aqui foi tabelado, se vocês quiserem colocar uma tabelinha, né, para fazer, tentar fazer à mão, é o ideal, né, para a gente treinar. Uma vez eu estava conversando com esse neurologista, ele falou que uma coisa que a humanidade não pode deixar de fazer nunca é escrever. Porque escrever é uma das coisas que mais fortalece a nossa memória, né? Além de fortalecer, é que fortalece também as conexões neurais da gente, né? Parando para pensar que os nossos neurônios são plásticos, né? São moldáveis. Escrever desenvolve demais o hemisfério esquerdo. No caso, eu que sou destro. Quem é canhoto é o contrário, né? E, querendo ou não, ter um bom cérebro é importante, né? Porque pensar correto vai te fazer ter boas escolhas, talvez ter uma vida bem melhor do que a média das pessoas. Exercício 3 aí. Ó, já tá quase 7h50. Fazer só mais esse aqui, depois a gente vai para outras. Beleza. Só fazer o terceiro aqui. A figura a seguir representa um esboço do gráfico de uma função y igual a a mais b seno de x sobre 4, que é muito útil quando se estudam fenômenos periódicos, como, por exemplo, o movimento de uma mola vibrante. Então, o produto das constantes A e B é... Então, olha lá. De novo, era só escrever, né? O máximo aqui é 5. Beleza? Então, A mais módulo de B igual a 5. O mínimo é no menos 1. Então, é como se eu pegasse uma função aqui e descrevesse ela dessa forma aqui. Aqui a gente vai estar trabalhando com cosseno ou seno. Aqui nem fala, né? Mas tanto faz, se for seno ou cosseno. Era descrever a função dessa forma aqui para descobrir as variáveis ali, né? As variáveis não, as incógnitas ali daquela função. Que a variável é x no caso. Então o máximo ocorre no 5. Beleza? Então, portanto, A mais módulo de B igual a 5. E o mínimo ocorre no menos 1 aqui, ó. Aqui é o máximo e aqui é o mínimo.
Então, A menos módulo de B é menos 1. Logo, A igual a 2 e B, módulo de B igual a 3. Isso aqui é equaçãozinha modular, resolve normal, né? Um sisteminha modular. Como a função é crescente, né? Ela é crescente de 0 até 5, ela é crescente nesse pedaço aqui, e depois ela é decrescente nesse pedaço aqui de 5 até mais ou menos os 20, e depois ela volta a crescer. Deixa eu apagar aqui. Como a função é crescente do intervalo de 0 até 5, temos que B é maior do que 0, ou seja, B é igual a 3. Então, A vale 2 e B vale 3. E o produto de A vezes B é 6. De novo, quem não entendeu muito bem, né, eu acho que também não é tão simples entender essa parte, né, é bom voltar aqui, ó, e tentar compreender o que acontece quando a gente troca esses valores aqui. De novo, vai lá no GeoGebra, escreve uma funçãozinha completa, por exemplo, vamos escrever f de x é igual a 2 mais 3, vou colocar 4 cosseno de 4x mais 3. Vou colocar esse 4, não colocar 5 aqui. Vou apagar essas outras aqui, ó. E escrevi essa função. Agora vem trocando esses valores e olha o que acontece, ó. Se eu colocar um aqui, ó. Tá vendo que eu desloquei a função para baixo? Se eu colocar o 7, vou deslocar para cima. Tá vendo? O que acontece se eu mexer com esse 4 aqui, ó? Era 4, coloquei 2. Olha lá, ó. A amplitude diminuiu. Vamos colocar um número maior agora, 10. A amplitude aumentou. O que acontece com esse número na frente do x aqui se eu mexer? Se eu colocar 6, o que acontece? Professor, Oi. sua tela não tá aparecendo pra gente. Sério? Ah, sacanagem. Poderia ter falado antes. Vou ter que compartilhar de novo. Deve ter caído. Agora tá aparecendo aí? Tá, não tá? Aí eu vi um monte de mensagem no chat aqui, ó. Oh, perdão, gente. De novo. Escreve uma função aqui qualquer. Assim. Bem doidona. Agora vem alterando esses valores aqui, ó. Aqui é 7. Se eu colocar 1, o que acontece, ó? Se eu colocar menos 3. Nossa, quase que eu apago ela toda. Eu ia até chorar. Menos 4. Eu desloco ela para baixo, tá vendo? Agora, se eu mexer com esse valor aqui, ó. Aqui era 10. Se eu colocar 5. O que acontece? A amplitude vai diminuindo, tá vendo? Se eu colocar 2, diminui mais ainda. E se eu alterar esse valor aqui que está na frente do x, colocar 4, olha o que acontece com o período da função. Ó. Colocar um número menor agora, por exemplo, 2. O período só vai aumentando. O período é o tempo de oscilação completa. E se eu mexer com esse valor aqui dentro, aqui, o 3 no caso, ali era 3, eu vou botar 6. Quer dizer que eu desloco a função para frente ou para trás. Se eu quiser colocar menos 6 agora. Menos 5 no caso. Menos 5. Aí a função desloca para frente. Então, quer dizer, quando a gente diminui, a gente desloca para frente. Quando a gente aumenta, a gente desloca para trás. Como se fosse um adiantamento das coisas aqui. Então, a ideia seria essa aqui para resolver essa questão. Né? Questão de observar o que é a amplitude, qual que é a diferença e tudo mais. Né? A amplitude seria esse ponto aqui, né? Nesse caso. E aqui também, ó. Essa é a diferença. Então, depois faz ela aí com calma e tudo mais. Ô, gente, já deu o horário. Fico com Deus. Bom final de semana para todos aí. Semana que vem a gente volta e faz essa questão 4 e 5. Não precisa fazer essa atividade mínima aqui ainda. E depois a gente tem a aula 21. Depois da aula 21 a gente pula para matrizes aqui, tá? É aquele trabalho que eu mandei para vocês lá, né? Um trabalho de dissertação. Mandei o link aí para vocês, mandei no e-mail da turma, eu acho também. Quem quiser dar uma lida para já ir adiantando, a gente vai varrer esse conteúdo aqui todo, né? Vai devagarinho para não ter problema. Bom dia para todo mundo aí. Vou interromper aqui a gravação e depois eu deixo disponível lá para vocês lá. Bom final de semana para todo mundo aí.